Próxima, voltamos com imagens ao vivo, diretamente de Brasília. Manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília após a prisão do cacique Sererê. Agora ao vivo com a gente também, Roberto Mota, comentarista do Grupo Jovem Pan. Mota, seja bem-vindo. Nós tratávamos justamente dessa situação que envolvia a prisão do cacique Sererê mais cedo no programa Os Pingos nos Is, informação inclusive compartilhada pelo nosso colega Paulo Figueiredo. Queria a sua análise, sua avaliação acerca dessa situação muito delicada em Brasília, Mota. Daniel, muito delicada, é preciso serenidade, é preciso calma, é preciso ter todas as informações. A gente ainda não tem essas informações. Aparentemente, a única coisa que se sabe com certeza é que o cacique teria sido preso junto com o filho dele e levado para algum prédio oficial que aparentemente não é o prédio da Polícia Federal. Esse acontecimento vem num dia muito complicado para o Brasil. É o dia da diplomação de uma pessoa que é considerada por muitos milhões de brasileiros como um ilegítimo ocupante, ou será um ilegítimo ocupante de um cargo. Durante muitos meses, o Brasil enfrentou um processo eleitoral complicadíssimo. O mínimo que a gente pode dizer sobre esse processo é que ele não foi um processo equilibrado. Várias partes que deveriam ser neutras tomaram partido claramente. Houve uma decisão de reprimir determinadas opiniões sobre esse processo eleitoral. É uma decisão que perdura até hoje, uma decisão de criminalizar uma parte da opinião pública. Certas coisas no Brasil, depois de muitas décadas de liberdade, certas coisas não podem ser ditas. Nada disso impediu milhões de brasileiros de irem às ruas, de se manifestarem, o seu repúdio à figura que foi declarada como futuro presidente do Brasil, de demonstrarem a rejeição a um processo eleitoral que elas consideraram um processo enviesado e, mais do que tudo, de reafirmar a rejeição a medidas de censura, de coibição, né, de expressão da opinião. Manifestantes pacíficos foram chamados de antidemocráticos, de golpistas, de fascistas ou de coisa pior. É uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Isso tudo culminou hoje numa cerimônia de diplomação que, como eu disse, é a diplomação de uma pessoa que é considerada por uma grande quantidade de brasileiros. São milhões de brasileiros que consideram essa pessoa um ocupante ilegítimo, um futuro ocupante ilegítimo de um cargo. O cacique participava dessas manifestações, não se sabe ainda de onde veio a ordem de prisão dele, qual foi o motivo da ordem de prisão dele, mas a maioria das pessoas bem informadas, sensatas e democratas do Brasil não parece que essa tenha sido uma decisão que encontra amparo no Estado de Direito, na democracia, na República. Então, a gente está observando aí coisas que estão acontecendo em Brasília. É difícil ainda separar, né, o que é rumor do que é verdade, mas eu acho que uma coisa é muito justa que a gente diga. Esse episódio é um episódio que estava esperando há muito tempo para acontecer, porque ele representa a disposição de certos setores do Estado brasileiro de enfrentar, de confrontar, de ignorar o que é o desejo claro da maioria da população. Pois é, o que a gente vê nas imagens, né, parece um verdadeiro cenário de guerra, porque são carros sendo depredados, alguns incendiados, informações preliminares
Dizem que um ônibus também chegou a ser incendiado. Aí a gente observa a polícia indo confrontar estes manifestantes com bombas de efeito moral, com gás lacrimogênio, spray de pimenta, ou seja, uma situação muito tensa ali na Asa Norte, em frente à Polícia Federal. Este grupo de manifestantes que tentou invadir a sede da PF, revoltados com a prisão então do cacique Sererê. Informação que a Jovem Pan News traz ao vivo para você de última hora. Bom, a gente trouxe também a manifestação do futuro ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. Ele, por meio do Twitter, disse que são inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política. Jorge Serrão, como interpretar então aí esse tweet de Flávio Dino? Pois é, um tweet de fácil interpretação se você analisar o aspecto da legalidade e da legitimidade. Essa prisão é legítima? Parece que do Brasil a história se repete como farsa. Outra vez. Não sabemos quantas vezes ela vai continuar se repetindo. Aparentemente, esse sururu com o cacique Sererê acontece porque ele gravou um vídeo dizendo que iria tomar providências diante de tudo de errado que está acontecendo. Alguém na juristocracia interpretou que aquilo era uma declaração de guerra feita pelo indígena. E aí, antes que o indígena partisse para a era da bodurnada, da pancadaria, prisão preventiva nele. Foi isso que foi aplicado. Então, agora, isso é legítimo? Isso pode ser legal, mas é legítimo? Isso contribui para a paz do processo político no Brasil? Ou a política no Brasil voltou a virar caso de polícia? 100 anos atrás, na década de 20 do século passado, o Brasil viveu durante quase 10 anos sob estado de sítio, sob regime de exceção, porque o Estado, o poder estatal daquele momento, achava que a sociedade estava desafiando o poder. E tudo isso culminou em quê? Na Revolução de 30, que levou ao poder Getúlio Vargas. Então, o Brasil tem muito a aprender com a sua história pretérita para não repetir erros do passado hoje. Novamente, estamos repetindo erros do passado. A juristocracia sai do controle, ela assume o papel de protagonismo político que não lhe cabe. A política é para os representantes eleitos do povo, que são o poder executivo e o legislativo. Judiciário, quando faz polícia, acaba virando isso, caso de polícia.